Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo novamente. Deus abençoe suas vidas. Obrigada por compartilhar, curtir. Continue conosco, tá? Muito obrigada de todo o coração. Deus abençoe sua vida poderosamente. Bom, gostaria de falar de um assunto bem diferente hoje. Falar sobre o quê? Paralisia emocional. Nós temos isso? Temos. Somos humanos, somos falhos, estamos sujeitos a passar por tudo. Nós somos, pelo fato de estarmos na presença de Deus, não te torna imune de passar qualquer situação que a vida vai te proporcionar. Você vai passar. Você não é diferente de ninguém. E é difícil falar em emoções sem mexer no coração, né? Na maioria das vezes, ou quase sempre, está relacionado a feridas abertas, a mágoas não curadas, a pessoas que nos magoam e até mesmo que magoamos, né, gente? Nós também magoamos as pessoas. E realmente, às vezes, quando uma pessoa precisa ouvir uma palavra, de um abraço, de uma palavra amiga, quando nós estamos magoados, acaba que você magoa a pessoa que precisa de uma palavra. Você, quando está ferido, você fere a pessoa, né? E assim, eu vou contar uma história para vocês resumidamente, falando sobre uma história do paralítico de Cafarnaum. Não tem nome, não sei o nome dele, a Bíblia não menciona, né, idade nem nada, mas era um homem. Jesus estava em Cafarnaum pregando a palavra de Deus, pregando, falando e tal, e era multidão, era muita gente, tinha muita gente. E alguns homens colocaram esse paralítico numa maca. Queriam que ele fosse alcançado pela misericórdia de Deus. O que acontece? Esses homens, então, não conseguiram passar porque era muita gente. Onde Jesus passava, onde Jesus parava, aglomerava muita gente para ouvir os seus milagres, ouvir suas parábolas, né, ouvir o amor de Deus. Aí o que eles pensaram? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir, vai pelo telhado, tirar as telhas e descer ele na maca pelo telhado. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus, quando viu aquilo, ele viu que aqueles homens tinham fé, porque eles não desistiram, eles poderiam desistir. Tá? Aí que quando aquele homem chegou na presença de Jesus, ele falou assim: olha, eu te digo, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a paralisia emocional. Aquele homem, ele era paralítico fisicamente, mas ele tinha as emoções deles retidas. Ou vocês acham que a pessoa escolhe ser paralítico? A pessoa escolhe viver num estado vegetativo? A pessoa escolhe viver num acamado? Ninguém escolhe essa vida, ninguém quer essa vida, para falar a verdade. E às vezes a emoção, as pessoas desistem de viver porque elas são muito magoadas, elas são feridas, às vezes questionam, meu Deus, por que eu vivo esta vida? Mas tudo tem um propósito. Todos nós temos um chamado diferente nesse mundo. Você não veio aqui à toa. Antes de nós nascermos, tínhamos sim, Deus tinha planejado algo para nós. Aquele homem certamente deve ter pego a sua cama, deve ter saído pulando, glorificando a Deus, sabe, sorrindo, cantando, talvez coisa que ele não fazia quando era paralítico. Quando nós estamos longe da presença de Deus, a gente sofre, você fica paralisado, porque você não consegue transmitir aquilo que Deus tinha na sua vida antes, que era o amor dele. Você não consegue refletir Deus através da sua vida, pelo fato de você estar longe dos caminhos do Senhor. Quando dito isso, aquele homem certamente levantou, foram felizes, contar o testemunho dele. Olha, Jesus me curou, eu era assim. Aquele homem devia ter sim uma vida amarga, devia ser amargurado sim por viver naquela situação. Meu Deus, mas eu não pedi para nascer dessa forma, mas por que isso aconteceu comigo? Porque basicamente Deus queria que o chamado dele fosse para falar do testemunho, do feito que Deus tinha feito na vida dele, que era a cura fisicamente. E não quando ele foi curado fisicamente, ele foi curado emocionalmente, sim, falando. Quantos de nós não estamos paralisados, magoados, adoecidos fisicamente? Porque a mágoa, quando ela não é liberada, o perdão, quando há mágoa, quando há feridas, nosso corpo,
ele já começa a adoecer. Nós acabamos ficando doente pela situação. Literalmente foi comprovado que quando você guarda raiva, rancor, sabe? Você fica doente fisicamente falando, não é só espiritualmente. Porque quando você não permite que a mágoa, que você seja liberado, perdão, que aquela mágoa seja, que saia do seu coração, você não consegue ter uma vida plena e uma vida em paz com Deus. Até porque o Espírito Santo de Deus nem vai se manifestar na tua vida, né? Deus não vai aceitar a tua oferta, Deus não vai aceitar a tua adoração, porque Ele sabe exatamente onde você está magoado. Ele vai te dar oportunidade para que você se sinta perdoado de alguma forma com que você perdoe, certo? E assim, é difícil falar nessa situação quando você fala de perdão, de mágoa, de liberar amor e tal para as pessoas, ainda mais para pessoas que nos magoam. Então você não é, quando nós estamos magoados, nós não somos capazes de ajudar uma pessoa. Nós não somos capazes de ajudar a levantar uma pessoa que realmente precisa. Porque nós, quando estamos assim, somos doentes, feridos, nós magoamos, ferimos e adoecemos. O que você vai passar para uma pessoa quando você está chateado, quando você está bravo, enfurecido? O que você vai resolver com uma pessoa que está ali querendo ouvir a palavra de Deus, querendo uma palavra de consolo? Você não consegue. Quando damos liberdade para as nossas mágoas, nossas emoções, pagamos um preço muito alto por isso. De alguma forma, nós pagamos um preço muito alto por isso e nem sempre estamos dispostos a pagar, né? Eu costumo falar que um líder emocionado, uma liderança emocionada, ela toma decisões precipitadas e elas tendem a fracassar em tudo que fazem, com sucesso. Uma liderança, uma pessoa que é líder, você que toma uma decisão na emoção e não pela razão, você tem sim. Você pode ter certeza que você vai fracassar. Porque se você toma na base da emoção, aquele momento vai passar. Depois você vai parar e pensar, meu Deus, será que realmente era necessário que isso acontecesse? E às vezes nós só queremos que alguém chegue para nós e diga assim, olha, pega a tua cruz, siga o teu coração, que tudo já deu certo, tá tudo resolvido. Aquele homem só ouviu isso, pega a tua cama e vai para tua casa. Às vezes nós só precisamos disso, que alguém chegue para nós. E como você vai fazer? A quem você tem que recorrer? A Deus. Deus, somente Deus pode fazer isso por você. Eu não posso, o ser humano não pode. Mas Ele capacita a pessoa sim, Ele usa pessoas para nos ajudar, nos direcionar. Mas se você não tem confiança em uma pessoa, se dobre diante do Senhor, se coloque na presença dEle, chore. Se você não conseguir falar, chore, se derrame, porque o Senhor conhece o teu coração. Ele conhece as tuas dores, a tua ferida, conhece exatamente o que está acontecendo com você. Às vezes Deus ele só quer te ouvir. Ele só quer ouvir que você confesse, que você fale com a sua boca aquilo que realmente para você se libertar. Quando nós perdoamos, somos livres. Pegamos a nossa cruz, o nosso coração e sigamos naquele caminho certo que o Senhor nos colocou. É difícil? É difícil, não é fácil. Porque se fosse fácil, meu amigo, vou lhe dizer uma coisa, eu acho que o mundo todo já estaria salvo, né? Então assim, em Mateus 11:29 diz, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Descansa o teu coração no Senhor. Quando você se coloca na presença dele, se derrama, chora, fala. Se você não confia em alguém, você se coloca na presença dele, você tem que descansar o teu coração e confiar, porque ele sabe de todas as coisas. Ele vai te direcionar para um caminho onde que você consiga liberar perdão, onde você consiga ser perdoado, onde você consiga viver a paz, onde você possa pegar, como o paralítico pegou a cama dele e seguir o caminho dele. Entendeu? Quando nós estamos na presença de Deus, as coisas tendem a acontecer. Ele vai entender as tuas emoções,
Então não permita que as emoções falem ao teu coração. Não permita que elas te afastem de Deus. Não permita que elas destrua a fé que existe em você. Porque Deus sempre vai ter o consolo. Deus sempre estará de braços abertos para te ouvir, para te consolar, te direcionar, te perdoar. E para que possamos estar livres na presença de Deus, para que possamos estar adorar verdadeiramente a Deus, viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo aqui na terra, nós precisamos estar em paz com Deus e consigo mesmo. Porque não vai adiantar, gente. Você tá com o coração ferido, cheio de mágoa, tá querendo ofertar, porque Deus não vai aceitar. Deus não aceita esse tipo de oferta e esse tipo de adoração. Então, é isso. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigada. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Se você puder compartilhar, compartilha, curte. Deixa Deus te usar. Tchau, até o próximo vídeo.